Ok. Vamos dar continuidade aqui. Bloco número 6 da aula 2, agentes públicos. Antes nós tínhamos conversado sobre cargo público. Agora a gente vai falar um pouco sobre os particulares em colaboração. Eu devo informar a vocês o seguinte: ao longo das nossas conversas sobre os agentes públicos, eu falei de vários tipos de agentes públicos. Falei do cargo em comissão, cargo efetivo, cargo eletivo, cargo vitalício, cargo temporário, função pública, emprego público. Falei do cargo político. Eu falei inúmeras informações sobre os agentes políticos, ou os agentes públicos, tá? E todas essas pessoas abordadas aí nas primeiras conversas, todas elas, você deve perceber, fazem parte ou da administração direta ou da administração indireta. Todas elas. Ó. Cargo público, emprego público, cargo político, cargo eletivo, cargo vitalício. Todas as pessoas que eu falei até agora fazem parte da administração direta ou da administração indireta. Beleza. Agora, neste momento, eu começo a falar sobre as pessoas, os trabalhadores que prestam serviço para o poder público, mas não fazem parte da administração direta e não fazem parte da administração indireta. Ou seja, são pessoas que trabalham, praticam atos em nome do poder público, mas não fazem parte da administração, tá? Por isso, como eles não fazem parte da administração, eles são chamados de particulares em colaboração. Ok? Então, a característica principal dos particulares em colaboração é que eles não pertencem, não participam da administração pública, seja indireta, seja direta. Tá? Não participam. Ok. Outra característica, assim, bastante interessante é que os particulares em colaboração, eles trabalham de forma gratuita ou de forma onerosa. Okay? Ou de forma gratuita ou de forma onerosa. Eu vou até apagar aqui a parte que eu escrevi aqui, ó. Gratuita. Ok? Então, o trabalhador que é um particular em colaboração, ele vai trabalhar de forma gratuita ou de forma onerosa. Ou seja, ele vai trabalhar para o poder público e não vai receber nada, ou ele vai trabalhar para o poder público e vai receber alguma coisa por isso. Tanto faz. O fato é, se ele não integra, se ele não faz parte da administração direta e da administração indireta, ele vai ser particular em colaboração. Beleza? Tá. Temos 4 tipos de particulares em colaboração. Primeiro, temos os agentes honoríficos ou agentes designados. Depois, temos os agentes voluntários. Depois, temos os agentes credenciados. E temos, por fim, os agentes delegados ou agentes por delegação. Então, 4. Agentes honoríficos ou designados, agentes voluntários, agentes credenciados e agentes delegados. 4 tipos de trabalhadores que são particulares em colaboração. Lembrando, todos os particulares em colaboração são agentes públicos. Tranquilo, são agentes públicos, tá? Quem são os agentes honoríficos ou designados? Agentes honoríficos ou designados são aquelas pessoas que exercem atividade pública porque a lei obriga que eles exerçam essas atividades, né? É o caso aí dos conscritos, militares conscritos. Serviço militar obrigatório. A lei obriga o homem a prestar serviço militar obrigatório. Tá? A lei obriga, simples assim. Jurados. Se o cara for sorteado para participar do corpo de jurados, a lei obriga que ele participe. Mesário. Se o cara for escolhido para ser mesário na justiça, para ser mesário em eleições, a lei vai obrigar ele a exercer essa atividade pública. Por isso que o nome é agente honorífico. Tá? Agente honorífico.
agente designado. A lei obriga eles. Temos os agentes voluntários também. Os agentes voluntários, a lei não obriga eles prestarem serviço público, não. Eles prestam serviço público porque eles querem prestar serviço público por simples vontade altruística deles, né? Eles simplesmente querem fazer o bem para outras pessoas. É o caso aqui do exemplo que eu coloquei, ó. Médicos e dentistas que trabalham de graça em hospital público para ajudar quem precisa, por livre e espontânea vontade. Ó, médico e dentista que, por livre e espontânea vontade, eles têm aí um caráter altruístico, um caráter social. Eles querem trabalhar de graça porque eles realmente querem trabalhar de graça. Eles fazem parte da administração? Não. Mas, mesmo assim, eles são agentes públicos porque eles são classificados como particulares em colaboração, no caso, agentes voluntários. Tá, ok? Temos também os agentes credenciados. Os agentes credenciados, eles exercem atividade pública porque o poder público faz um convênio com eles. É o caso aí do programa Mais Médicos. Os médicos cubanos vieram para o Brasil e começaram a trabalhar nos hospitais públicos, recebendo aí, se eu não me engano, 10 mil por mês, né, um valor bem inferior. E por que eles começaram a fazer isso? Porque o presidente de Cuba fez um acordo, fez um convênio com o Brasil. Cuba fez um convênio com o Brasil, chamado Programa Mais Médicos. E aí os médicos cubanos ingressaram no Brasil para exercer a medicina aqui no Brasil. Isso é um fato público notório. A maioria dos brasileiros tem o conhecimento desse programa Mais Médicos, tá bom? Beleza. Eu mesmo, por exemplo, já fui atendido em hospitais públicos e era um médico cubano que fez o atendimento, tá bom? E muitas pessoas já passaram por isso, inclusive. Tranquilo. Aí temos aqui também os agentes delegados, para finalizar, né? Os agentes delegados. Os agentes delegados, eles trabalham para o poder público por meio de uma delegação de serviço público. O exemplo temos dois exemplos para ilustrar aqui. Aquela pessoa que faz concurso público para ser titular de cartório extrajudicial. Por exemplo, o tabelião, o notário, o registrador. Tá? O tabelião ou o notário, que é a mesma coisa, ou o registrador. Essas pessoas serão titular de um cartório extrajudicial, mas eles têm que primeiro fazer um concurso público de provas e títulos aqui no Brasil. E aí, eles vão receber, se eles passarem no concurso, eles vão receber, dentro das vagas, né? Eles vão receber a delegação do serviço público cartorário. E aí eles vão poder trabalhar no cartório, serão o titular do cartório. Beleza? Então, essas pessoas fazem parte da administração? Não, não fazem. Por isso eles são classificados como particulares em colaboração, porque eles praticam atos em nome do poder público, exercem serviço público, recebem por isso, né? Óbvio. Quando você vai fazer uma procuração num cartório, você tem que pagar. Então, eles recebem por isso e eles são classificados como particulares em colaboração porque eles não fazem parte da administração pública. Temos os outros exemplos. Concessionária e permissionária. A concessionária e permissionária de serviço público, eles não fazem parte da administração pública e eles são particulares em colaboração porque eles praticam atos em nome do poder público. O exemplo mais claro aí seria a empresa que cuida do transporte coletivo, transporte público coletivo dentro do município. Era para o Estado prestar esse serviço, mas o Estado pede para uma outra pessoa jurídica prestar o serviço, que no caso é a concessionária ou a permissionária. Ok? Então, os agentes das concessionárias e permissionárias,
eles são particulares em colaboração com o poder público. Beleza? Tranquilo. Agora vamos responder algumas questões. Questão 93, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É para encontrar a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa D e a alternativa E é a única alternativa que interessa. Consideram-se agentes honoríficos os particulares em colaboração com o poder público, os quais, nessa qualidade, caracterizam-se como agentes públicos. Os agentes honoríficos é o mesário, é o jurado, os militares conscritos. Esses agentes honoríficos, eles são agentes públicos e são particulares em colaboração, porque não fazem parte da administração direta nem da administração indireta. A gente acabou de falar isso. Então a alternativa D está corretíssima. Corretíssima a alternativa D. Concurso aqui concorridíssimo, né? TRE do Rio Grande do Sul. Alternativa D. Considera-se agente público mediante delegação, aqui é o agente delegado, né? O titular de cartório, concessionário, permissionário, etc. A pessoa física convocada para participar das eleições como mesário, errado. O mesário não é por meio de delegação, o mesário, ele trabalha porque a lei manda ele trabalhar. Por isso que ele é chamado de agente honorífico ou agente designado. Não é agente delegado, nem agente por delegação. Está errada a alternativa E. Próxima questão. 2015, CESP, TRE do Mato Grosso. Outro Tribunal Regional Eleitoral. Assinalar a opção correta. Alternativa B. Os membros de mesa receptora ou apuradora de votos nas eleições são considerados agentes públicos da espécie particulares em colaboração com a administração. Corretíssimo. O mesário, ele é um agente honorífico e em sendo agente honorífico, ele é um particular em colaboração. E ele é particular em colaboração porque ele não faz parte da administração pública e mesmo assim pratica atos em nome da administração, em nome do poder público. Beleza? Ok. Vamos falar agora de uma outra informação só para você não errar no seu concurso público. Tá? Primeiro, regime jurídico único é o nome da informação que eu tenho para te passar. Regime jurídico único está previsto no artigo 39 da Constituição Federal. Beleza, tranquilo. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, cronológica. Primeiro, nós vamos para 1988, depois adiantaremos 10 anos para 1998, depois adiantaremos para 2007. Ok? Então, vamos voltar. Imagine que nós estamos em 1988. Depois, imagine que nós progredimos 10 anos, 1998. 88, 98. Depois progredimos mais 9 anos, 2007. Beleza? Então, 3 datas que você tem que lembrar. 88, 98 e 2007. Ok. O que aconteceu em 88? Em 88 foi promulgada a Constituição Federal e aí veio o texto original do artigo 39, caput da Constituição. O texto original é aqui, ó, texto original. O texto original do artigo 39, caput, criou o regime jurídico único. O que é esse regime jurídico único? Significa o seguinte, significa assim, ó, no Brasil, cargo público efetivo só existe em pessoa jurídica de direito público. E cargo público, emprego público só existe em pessoa jurídica de direito privado. Ou seja,
cargo efetivo somente na União, nos estados, nos distritos federais, no Distrito Federal e nos municípios e nos territórios federais, nas autarquias e nas fundações públicas de direito público. Porque são essas as pessoas jurídicas de direito público no Brasil. Cargo público só pode existir nessas pessoas aí, essas pessoas jurídicas aí. Isso é regime jurídico único. E o regime jurídico único diz também que emprego público só pode existir na pessoa jurídica de direito privado, que é a empresa pública e a sociedade de economia mista, ok? Que fazem parte da administração pública. Beleza, então isso é o regime jurídico único. O regime jurídico único é isso. Aí, o texto original do artigo 39 foi modificado. Aí veio o texto modificado do artigo 39, em 98. 10 anos depois, né? A Constituição foi criada em 88. 10 anos depois, o texto do artigo 39 foi modificado. O caput do artigo 39 foi modificado. Quem modificou foi a emenda... Aliás, quem não, né? O que modificou? A emenda Constitucional 19 de 98 modificou o caput do artigo 39. E aí falou assim, não, mudou tudo. Não tem mais regime jurídico único. Em 98, a emenda falou que não tem mais regime jurídico único. A emenda falou o seguinte, falou, no Brasil, o cargo público efetivo pode existir na pessoa jurídica de direito público, mas o emprego público também pode existir na pessoa jurídica de direito público. Ok? Então, por exemplo, você fazia concurso para a Agência Nacional de Aviação Civil, você poderia ocupar um cargo público lá na ABIN, na ANAC, ou você poderia ocupar um emprego público na ANAC. Podia. E isso de acordo com a emenda constitucional 19 de 98. Aí, em 2007, veio a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2135. Em 2007, tá? No Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal proferiu uma liminar na medida cautelar e falou, olha, a emenda constitucional 19, na parte que alterou ao caput do artigo 39, está suspensa. Ou seja, suspendeu o texto modificado do caput do artigo 39 da Constituição. E voltou a valer o texto original do artigo 39. E o que dizia o texto original do artigo 39? O texto original do artigo 39, doutores, dizia que no Brasil no Brasil passa a valer o regime jurídico único. Ou seja, em 2007, o Supremo afastou, retirou o texto modificado do artigo 39 e restaurou o texto original do artigo 39. Ou seja, desde 2007, doutores, cargo público, desde 2007, o regime jurídico único voltou a valer, voltou a ser aplicado. Então, desde 2007, o cargo público efetivo somente pode existir na pessoa jurídica de direito público, ou seja, União, Estados, Distritos Federal, municípios, territórios federais e autarquias e fundações públicas de direito público. Cargo público efetivo não existe em empresa pública nem em sociedade de economia mista. Do jeitinho que a gente já tinha conversado nas aulas anteriores. E além disso, o regime jurídico único indica que o emprego público só pode existir na sociedade de economia mista e na empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Então, simples assim. Regime jurídico único é isso. Regime jurídico único cargo público efetivo somente pode existir em pessoas jurídicas de direito público. Emprego público somente pode existir em pessoas jurídicas de direito privado. Pronto, acabou. Isso que significa regime jurídico único. Obviamente, a ação direta de inconstitucionalidade 2135, ela ainda não foi julgada definitivamente, o mérito ainda não foi julgado definitivamente, mas o que vale aí para a sua prova é isso, tá bom?
Tá bom, tranquilo. Então, eu faço a seguinte pergunta. O emprego público, ele pode existir na União? Ele pode existir na administração direta? Ele pode existir na pessoa jurídica de direito público? Não, não pode existir. Não pode, simples assim. Regime jurídico único. Tá. Mas tem alguma exceção? Tem exceção. Aí já é outra história. Existe uma exceção. A exceção está prevista no artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é o emprego público de agente comunitário de saúde e o emprego público de agente de combate a endemias. Ok? Agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias são empregos públicos que existem na União. Existem na pessoa jurídica de direito público chamada União. É uma exceção ao regime jurídico único. É a única exceção prevista expressamente na Constituição Federal. O agente comunitário de saúde, ele é contratado por meio de um contrato, ele assina um contrato, e aí o gestor do Sistema Único de Saúde vai contratar essa pessoa. O gestor assina o contrato e a pessoa assina o contrato. Aí pronto, vai passar a ser um agente comunitário de saúde. Só que, para ser assinado esse contrato, é necessário que essa pessoa participe de um processo seletivo público. Tá? Então, não pode ser por meio de contratação direta. O gestor vai lá, olha para o cidadão, vou contratar você para ser agente público de saúde. Não, não é assim. Primeiro, o candidato tem que participar de um processo seletivo público. Óbvio, não precisa fazer concurso público. Não precisa fazer toda aquela rigidez do concurso público. Basta fazer um processo seletivo que é bem mais simplificado. O processo seletivo público é mais simplificado. Mas não pode ser contratado um agente comunitário de saúde sem o processo seletivo. Não pode existir a contratação direta, né? Ou seja, tem que ter o processo seletivo. Beleza. Lembrando que o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é um órgão do Ministério da Saúde que faz parte da União e que faz parte da administração direta, porque a União é uma pessoa jurídica de direito público, é um ente federativo. Beleza? Então, assim, em tese era para ser cargo público efetivo, mas, excepcionalmente, à luz do artigo 198, parágrafo 4º da Constituição, e também à luz do artigo 8º da Lei 11.350/2006, esse agente aí, comunitário de saúde e agente de combate à endemia, esses cargos não são cargos públicos, são empregos públicos, ok? E excepcionalmente podem sim existir na União, ok? Tranquilo. Então, vamos agora responder uma questão aqui. TRT da 8ª Região, CESP 2016. Assinalar a opção correta. Alternativa A. Permite-se que os gestores locais do Sistema Único de Saúde admitam agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, tudo correto. Por meio de contratação direta, errado. Não pode ser contratação direta. Tem que ser processo seletivo público. Não precisa ser concurso público, né? Mas também não pode ser contratação direta. Tem que ser processo seletivo público. Então está errada a alternativa A, questão 79. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco sobre uma última informação para finalizar aqui o bloco. Vedação de direito adquirido a regime jurídico. Os brasileiros, eles têm regime jurídico? Aliás, os brasileiros, eles têm direito adquirido? Tem. O que é o direito adquirido? Direito adquirido é aquele direito cujos requisitos foram preenchidos totalmente pelo titular do direito. E aí, esse titular desse direito pode exercer esse direito a qualquer momento. Exemplo, aposentadoria. O cara tem que completar 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Beleza. Se ele completar 60 anos de idade e se ele completar
35 anos de tempo de contribuição, ele vai ter direito adquirido a um benefício chamado aposentadoria. Ok? Beleza. Agora, ter direito adquirido a benefícios, beleza, isso todo mundo pode ter. Agora, existe direito adquirido a regime jurídico? Não, aí não. Aí é forçar demais, né? Não existe direito adquirido a regime jurídico. Não existe isso. Eu vou citar um exemplo aqui. E, aliás, esse entendimento ele já foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 294.009 de 2004. Tá bom? O Supremo já fixou o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico. Simples assim. Para você entender melhor, eu vou ler aqui o exemplo que eu coloquei no material. Olha só. João, ocupante de cargo efetivo, completou 5 anos de serviços no Tribunal de Justiça do Amazonas, 2010 a 2005. Só para você ficar ciente, a Lei 1762, a Lei Estadual Amazonense 1762 de 1986, ela diz que se o cara completar 5 anos de serviço público, o servidor público estadual, ele vai ter direito à licença especial de 3 meses, tá? Ok, tranquilo. Então o cara aqui, ele completou 5 anos, o João, né? João adquiriu direito a 3 meses de licença especial. Beleza, está previsto na lei. Aqui, ó, Lei Estadual 1762 de 1976. Ok. João continuou trabalhando no tribunal e, quando completou mais 4 anos de serviço, 2015 a 2019, ele ainda não tinha direito a mais uma licença especial, né? Ou seja, ele estava quase completando o período para adquirir o direito a licença, mais uma licença especial, né? Ele já adquiriu 3 meses e aí ele estava com 4 anos de serviço e ele iria adquirir mais 3 meses se ele completasse 5 anos, né? Tá ok. No entanto, foi publicada uma nova lei extinguindo o direito de licença especial previsto no Estatuto, né, na Lei 1762. Ou seja, o regime jurídico de João foi mudado. E beleza, pode ser mudado. A lei mudou. João poderá exercer a primeira licença, mas não poderá exercer a segunda licença. Está correto isso. Por quê? Porque não existe direito adquirido a regime jurídico. Tipo assim, João, ele adquiriu o direito, ele tem o direito adquirido a um benefício, que no caso aí foi os 3 meses de licença especial, porque ele completou o período aí de 5 anos, de 2010 a 2015. No entanto, em 2019, o regime jurídico único mudou e não existe mais a licença especial no regime jurídico único. Não existe mais o benefício de licença especial. Tá? Isso pode acontecer, beleza. Então, todas as pessoas que ainda não tinham 5 anos de serviço público não iriam ter direito ao benefício de licença especial. João, ele adquiriu a 3 meses de licença especial. Quando ele estava quase adquirindo mais 3 meses, a licença deixou de existir. Aí, beleza, tranquilo. Ele não tinha direito adquirido a 6 meses de licença especial, não vai poder utilizar a licença especial. Agora, como ele já adquiriu a 3 meses de licença especial, já adquiriu o direito a 3 meses de licença especial, ele pode gozar a licença especial por 3 meses, tá? O fato é, você tem que saber o seguinte, as pessoas têm direito adquirido a benefícios cujos requisitos já foram preenchidos, mas as pessoas nunca terão direito adquirido ao regime jurídico. Simples assim, tá? O regime jurídico pode ser mudado, a pessoa não tem como impedir isso. Agora vamos responder a uma questão que cobrou esse assunto. Questão do TRE do Rio Grande do Sul, 2015 CESP. Olha só. Assinale a alternativa correta. B.
Existe direito adquirido do servidor em relação a prerrogativas anteriores à posse, que venham a ser alteradas por lei. Não existe esse direito adquirido. Não existe direito adquirido ao regime jurídico. Então, por exemplo, hoje, no estado do Amazonas, existe um benefício chamado licença especial. É uma prerrogativa, né? Aí, vamos supor que a pessoa faz concurso público, ele é nomeado para assumir o cargo. Beleza. Aí, no dia 10, ele assume o cargo. No dia 10 de janeiro, ele assume o cargo. Só que no dia 9 de janeiro, a licença especial veio uma lei e eliminou, extinguiu a licença especial. O cara assumiu no dia 10, ele vai ter direito à licença especial? Não, não vai ter direito à licença especial, porque ele não tem direito ao regime jurídico. Ele não tem direito ao regime jurídico. Ok? Não tem direito adquirido ao regime jurídico. Simples assim. Então, aqui ó, prerrogativas anteriores à posse e tal, isso aqui é o regime jurídico único, tá? É o regime jurídico único, o regime jurídico único. O regime jurídico do servidor pode ser mudado sem problema nenhum. Beleza? Então, neste momento, eu espero que eu tenha sido claro nas minhas abordagens sobre as informações importantes para a sua prova. Assim eu termino de falar as informações relevantes sobre os agentes públicos, tá ok? Respondi a algumas questões relevantes para a sua prova. E agora eu finalizo o bloco número 6 da aula 2. E eu me despeço aqui, obviamente, alertando que logo logo voltaremos para falar sobre outros assuntos de direito administrativo, tá bom? Então, até logo, um abraço, tchau, tchau. E não esqueça, revise todo o conteúdo que você está aprendendo aqui comigo nessas conversas eficientes para a sua prova do dia 13 de outubro de 2019. Tá ok? Então, até logo. Daqui a pouco a gente se encontra novamente. Tchau, tchau.